Sejam todos bem-vindos ao canal TV CE Haha. Antes de iniciarmos o programa de hoje, gostaríamos de pedir a você que nos acompanha que dê um like, compartilhe e se inscreva no canal para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar sobre o politeísmo, das perguntas 667 a 668. Na pergunta 667, por que razão, não obstante ser falsa, a crença politeísta é uma das mais antigas e disseminadas? E eles respondem que a concepção de um Deus único não poderia existir no homem senão como resultado do desenvolvimento de suas ideias. Incapaz, pela sua ignorância, de conceber um ser imaterial sem forma determinada atuando sobre a matéria, conferiu-lhe o homem atributos da natureza corpórea, isto é, uma forma e um aspecto, e desde então tudo que parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era para ele uma divindade. Tudo que não compreendia devia ser obra de uma potência sobrenatural. Isso muito comum no início do desenvolvimento do ser humano, quando o ser humano ainda era muito primitivo, ainda não tinha muita consciência, muita inteligência, ele encontrar como o resultado ou como obra de todos os efeitos da natureza uma divindade. E ali então começar a adorar aquela divindade, por não ter ainda conhecimento científico, explicação das coisas que aconteciam, dos fenômenos que aconteciam na natureza. Daí a crer em tantas potências distintas quanto os efeitos que observava. Não havia mais que um passo. Ou seja, vários deuses, o deus do mar, o deus do fogo, o deus do trovão, vários deuses eram cultuados em função dos fenômenos que eram observados. Em todos os tempos, porém, houve homens esclarecidos que compreenderam ser impossível a existência desses poderes múltiplos a governarem o mundo, sem uma direção superior, e que, em consequência, se elevaram à concepção de um Deus único. Em toda a história da humanidade, mesmo nos povos mais primitivos, encarnaram seres mais inteligentes que observaram esses fenômenos e viram e perceberam que a explicação para eles deveria ter uma outra causa, que não criar um Deus e cultuar esse Deus, ou fazer um tipo de adoração, às vezes até mesmo com sacrifícios para esses deuses, sacrificando ou animais, ou mesmo vegetais, ou até mesmo seres humanos, em função dessa adoração a esses deuses. Então, esses seres mais esclarecidos levavam a massa a refletir, vinham com a missão de ensinar a esses homens, a esses seres, uma adoração superior, que deveria existir um ser superior a todos esses seres ou a todos esses fenômenos que eles estavam observando. É claro que isso foi um trabalho lento ao longo de muito tempo para que o homem chegasse à compreensão de um Deus único, como na época de Moisés, que começou a trazer à humanidade essa concepção de um Deus único, que seria a primeira revelação, considerado a primeira revelação da divindade à humanidade. Na pergunta 668, tendo-se produzido em todos os tempos e sendo conhecidos desde as primeiras idades do mundo, não haverão os fenômenos espíritas contribuído para a difusão da crença da pluralidade dos deuses? Que fenômenos eram esses? Os fenômenos mediúnicos. Durante toda a história da humanidade, sempre houve médiuns. E médiuns de efeitos físicos, médiuns de cura, médiuns que previam e eram então as sacerdotisas, os sacerdotes, com outros nomes, as pitonisas, mas eram médiuns. E em função disso, em função desses fenômenos espirituais, isso, pergunta Kardec, não fortaleceria essa crença no politeísmo, na crença em vários deuses? E eles respondem que, sem dúvida, porquanto chamando Deus a tudo que era sobre-humano,
Os homens tinham por deuses os espíritos. Então eles chamavam os espíritos, porque não conheciam como espíritos, chamavam eles de deuses. Daí veio que quando um homem, pelas suas ações, pelo seu gênio ou por um poder oculto que o vulgo não lograva compreender, se distinguia dos demais, faziam dele um deus e por sua morte lhe rendiam culto. Quantos desses médios foram cultuados como deuses? Porque faziam coisas que a humanidade não tinha condições de entender, de compreender, devido à ignorância humana. E Kardec faz uma nota. A palavra Deus tinha entre os antigos acepção muito ampla. Não indicava como presentemente uma personificação do Senhor da natureza. Era uma qualificação genérica que se dava a todo ser existente fora das condições da humanidade. Ora, tendo-lhes as manifestações espíritas revelado a existência de seres incorpóreos a atuarem como potência da natureza, a esses seres deram eles o nome de deuses, como lhes damos atualmente o de espíritos. Pura questão de palavras, com a única diferença de que, na ignorância em que se achavam, mantida intencionalmente pelos que nisso tinham interesse, eles erigiam templos e altares muito lucrativos a tais deuses. Ao passo que hoje os consideramos simples criaturas como nós, mais ou menos perfeitas, que se despojaram de seus envoltórios terrestres. Se estudarmos atentamente os diversos atributos das divindades pagãs, reconheceremos sem esforço todos os de que vemos dotados os espíritos nos diferentes graus da escala espírita. O estado físico em que se encontram nos mundos superiores, todas as propriedades do perispírito e os papéis que desempenham nas coisas da terra. Então, explicando para a gente que a concepção que eles tinham da palavra de deuses não era a mesma que nós temos do Deus hoje em dia. Eles tinham essa ideia de deuses como nós temos a ideia hoje de espíritos, que são os seres incorpóreos. Só que eles não tinham o conhecimento das leis que regiam os fenômenos espíritas. E o que acontece é que eles achavam que tudo era obra do sobrenatural e que esses seres eram seres especiais e eram deuses. E muitas vezes erigiam templos onde eles faziam sacrifícios, onde eles adoravam e, é claro, tudo isso tinha um custo e beneficiava sempre aqueles que estavam trabalhando, digamos assim, nesses templos. Vindo iluminar o mundo com a sua divina luz, o cristianismo não se propôs destruir uma coisa que está na natureza. Orientou, porém, a adoração para aquele a quem é devida. Quanto aos espíritos, a lembrança deles se há perpetuado conforme os povos sob diversos nomes, e suas manifestações, que nunca deixaram de produzir-se, foram interpretadas de maneiras diferentes e muitas vezes exploradas sob o domínio do mistério. Enquanto para a religião essas manifestações eram fenômenos miraculosos, para os incrédulos sempre foram embustes. Hoje, graças a um estudo mais sério feito à luz meridiana, o espiritismo escoimado das ideias supersticiosas que o ensombraram durante séculos nos revela um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza. Este é o grande papel do espiritismo, explicar esses fenômenos espirituais como algo dentro dos fenômenos naturais, que não são nada sobrenaturais, que nós não devemos agir para com os médiuns como se eles fossem pessoas especiais, como se fossem deuses, como se fossem espíritos mais elevados, muito pelo contrário. Os médiuns são os mais necessitados, mais carentes de trabalho para refazerem os seus erros do passado. E o Espiritismo explica isso muito claramente. Ele nos dá uma visão do que acontece com o espírito depois que ele desencarna. Ele nos ensina como é que se dá esse intercâmbio do mundo espiritual com o mundo corporal. Ele nos ensina que há uma interferência constante entre o mundo físico e o mundo espiritual. E que muitas vezes estes seres que são cultuados como divindades, como seres muito especiais, são espíritos simples, da mesma forma que desencarnaram. Muitos em condições bastante inferiores, e mesmo assim são cultuados. Outros
espíritos mais elevados que não fazem a mínima questão de serem adorados. Porque quanto mais esclarecido, mais o espírito sabe que a única adoração que devemos ter de gratidão é para com Deus. Porque nos dirigindo a Deus, com certeza, Ele vai se manifestar na nossa vida através da espiritualidade superior. E aí, todos os espíritos superiores estão trabalhando em nome de Deus, a favor da humanidade, de todos nós. Porém, cabe a nós escolhermos com que tipo de espíritos nós vamos nos afinizar através dos nossos pensamentos, através das nossas atitudes, através daquilo que cultivamos no nosso dia a dia. Muitas vezes nós passamos uma existência inteira tendo pensamentos negativos, tendo atitudes que não condizem com a atitude de um cristão, de alguém que acredita, que crê e que tenta praticar as leis divinas. E aí, de uma hora para outra, nós começamos a sofrer consequência de todos esses anos, de todo esse tempo que alimentamos uma conduta errada e queremos que as coisas se resolvam com uma simples oração. Não é assim. O esforço também terá que ser nosso, no sentido de nos modificarmos para entrarmos em sintonia com a espiritualidade superior. E aí não importa o nome que nós dermos ao santo, ao espírito, isso não importa. Para Deus, o que importa é a nossa mudança íntima, é o nosso arrependimento, é a nossa resignação, é a nossa vontade de o servirmos e de mudarmos toda uma vida de erros e de atitudes negativas. E assim nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.